Capítulo 5. Maternidade espiritual. O coração materno de Deus. Existe uma necessidade urgente de mães espirituais na igreja atual de Jesus Cristo. Meninas adolescentes, mães jovens e esposas de pastores em todo o corpo de Cristo estão clamando por mães espirituais. Essas mulheres precisam de mães espirituais que coloquem seus braços ao redor delas, as protejam e sirvam como mentoras à medida que elas avançam na sua jornada com Cristo. Eu incluí este capítulo que focaliza nas mulheres e no seu papel singular em relação à maternidade, porque desejo examinar o papel do coração materno de Deus em relação à paternidade e maternidade espirituais. Nós precisamos conhecer esse lado afetuoso de Deus. Deus criou homens e mulheres como seres singulares. As diferenças entre homens e mulheres têm como objetivo proporcionar bênção e equilíbrio à vida, para que possamos ter uma compreensão mais abrangente do amor do Pai por nós. Um dia, Joel, um menino de 9 anos, desceu do ônibus da escola e disse: "Mãe, o ônibus estava tão vazio que cada um de nós pôde sentar sozinho em qualquer um dos assentos. Mas essas meninas bobas ficaram todas empilhadas em um único assento." O lado masculino de Joel não conseguia entender a necessidade feminina de ficarem juntas. Parece que as mulheres foram programadas com a necessidade de intimidade e amizade profunda. Entre os traços que descrevem a mulher estão afável, cuidadosa, intuitiva e empática. As mulheres preferem a intimidade ao isolamento em relação às pessoas que as rodeiam. Isso permite às mulheres desenvolver relacionamentos íntimos com maior facilidade do que a maioria dos homens. Quando as mulheres se reúnem, elas muitas vezes falam acerca dos seus sentimentos e relacionamentos, seu trabalho e sua família. As características de cuidado e maternidade se sobressaem quando elas se comunicam umas com as outras. A tendência para o cuidado das mulheres se evidencia mais claramente na sua capacidade de amar, que muitas vezes ultrapassa a dos homens. Provérbios 10:1 diz: "O filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à sua mãe." Uma mãe normalmente sente uma dor mais profunda porque seu amor é mais meigo e terno. É claro que você não precisa ser mãe biológica para manifestar ternura e compaixão. Qualquer mulher cristã que entende o coração paterno de Deus, seu amor duradouro vai desenvolver a característica maternal de cuidado. O coração materno de Deus. Como sabemos que Deus tem um coração materno, cuidadoso e cheio de ternura? Basta examinar o significado do seu nome. Um dos nomes hebraicos para Deus é El Shaddai. El vem da raiz que significa poder e força. Shad, em hebraico, pode significar peito ou colo. Essa palavra inclui a noção de ternura e o desejo de cuidar de nós e tornar-nos frutíferos. A Bíblia nos apresenta repetidas vezes a figura de um Deus que cuida e que apresenta aspectos de um coração materno. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-la, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Isaías 49, 15 e 16a. O amor profundo e constante de Deus por nós é maior do que o laço mais íntimo entre um bebê e a sua mãe. O Senhor diz em Isaías 66, 13: "Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei." As Escrituras apresentam uma outra figura do coração materno de Deus, cuidadoso e meigo, em Mateus 23, 37, em que Cristo mostra sua compaixão por aqueles que os rejeitaram. "Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu que reuni os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram." Jerusalém era a cidade onde o evangelho foi pregado por primeiro, e foi lá que também ocorreu a primeira perseguição aos cristãos.
Jesus tinha o profundo desejo de conceder a sua maravilhosa graça e seu favor aos líderes religiosos e espiritualmente cegos de Jerusalém. Apesar da rejeição por parte deles, o seu amor foi oferecido de maneira compassiva, do mesmo modo que uma galinha reúne seus pintinhos para oferecer proteção, segurança, calor e conforto debaixo das suas asas. A ordem de Tito 2. Eu creio que o Senhor está chamando mães espirituais hoje para obedecerem ao seu chamado de tomar filhas espirituais debaixo das tuas asas. As mulheres cristãs precisam de mães espirituais para ajudá-las a crescer e se tornar mulheres de Deus saudáveis. Uma mãe espiritual caminha ao lado de outra mulher e coloca o seu braço ao redor dela e diz: "Você vai conseguir." Em seu livro Maternidade Espiritual, Susan Hunt define a maternidade espiritual e explica que ela ocorre quando uma mulher que possui fé e maturidade espiritual se envolve num relacionamento de amor e cuidado com uma mulher mais nova para encorajá-la e prepará-la para viver para a glória de Deus. A palavra de Deus apresenta uma ordem, um modelo claro às mulheres em relação à maternidade espiritual. Paulo exortou Tito a respeito do que ele deveria ensinar. E nesse contexto, ele exortou as mulheres mais velhas a treinar e ensinar as mulheres mais jovens. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Tito, capítulo 2, de 2 a 5. Paulo sabia que a igreja poderia ser impactada se as mulheres mais velhas começassem a ensinar as mais jovens por meio de seu estilo de vida piedoso. Se elas se devotassem e investissem suas energias nas mulheres mais jovens, o reino avançaria. Deus deseja usar mulheres de referência, que temam a Deus, mulheres que estão livres de calúnia e fofoca e mulheres que são reverentes na sua maneira de viver. Essas mulheres maduras são o tipo de mulheres que estão prontas para ser mães espirituais. Mulheres espiritualmente maduras se doam de maneira desinteressada. Elas se submetem à vontade de Deus e à sua liderança. Por amor a Ele, elas aprendem o segredo de Filipenses 2, 3, 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo, ou seja, a si mesmas. Cada uma cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Nossa necessidade de mães espirituais. Como uma jovem esposa de pastor de 28 anos, Laverne teve dificuldades no início do ministério por causa da pressão que ela sentia para corresponder às expectativas de um papel de uma esposa de pastor em organizar grupos, reuniões e programas para as mulheres. Ela relata o seguinte: eu sabia que não seria uma esposa típica de pastor que toca piano, órgão ou canta. Eu não me sentia chamada para ocupar meu tempo sendo uma pessoa pública. Eu sabia que Deus não havia me chamado para liderar comitês e planejar eventos de mulheres. O clamor do meu coração era de ser uma serva do Senhor Todo-Poderoso. Toda vez que eu me ajoelhava, eu sabia que Deus queria de mim. Estava claro, treine algumas mulheres de cada vez. Assim, Laverne passou os anos seguintes fazendo apenas isso. Ela começou a investir sua vida em algumas mulheres líderes de grupos pequenos na igreja. Não era uma tarefa para medrosas ou inconstantes. Os relacionamentos que ela desenvolveu custaram tempo e esforço. Ela não estava diante de um auditório em adoração. Por anos, ela simplesmente treinou mulheres por detrás das cortinas. Ela as amava enquanto perguntava o estado do seu casamento. Ela orava e chorava com elas quando a vida se tornava difícil e amarga e se alegrava quando essas mulheres experimentavam as alegrias da vida. O resultado desse tipo de maternidade espiritual teve efeitos duradouros. Essas mulheres estavam preparadas para passar adiante o que elas haviam recebido.
O resultado foi uma multiplicação constante dos esforços iniciais de Laverne com algumas mulheres. Hoje, Laverne continua a mentorar as mulheres individualmente. Quando ela fala a grupos maiores, o clamor das mulheres tantas vezes é o mesmo. Mas onde estão as mulheres mais velhas? Onde está aquela mãe espiritual que vai me mentorar e me ajudar a crescer na vida cristã? Com lágrimas correndo pelas faces, mulheres mais jovens estão dizendo como eu gostaria de usufruir de uma hora de comunhão com uma mulher espiritualmente madura. Eu preciso desesperadamente de encorajamento para olhar para o Pai. Eu preciso aprender lições valiosas de alguém que é espiritualmente mais madura do que eu. As mulheres estão à procura de uma amiga, de uma treinadora, de um líder que possa ajudá-las a se aproximar de Jesus. Nosso foco deve ser para cima. É necessário um tipo especial de graça para ser mãe natural e espiritual nos dias atuais. Ser mãe não é fácil. Existe um investimento mental imenso, além do empenho físico durante as 24 horas do dia que a maternidade exige. Uma mulher que compreende isso está disposta a admitir sua total dependência da graça do Senhor para ser mãe espiritual. Embora os relacionamentos individuais amorosos e sustentadores sejam importantes, esses relacionamentos devem estar atrelados a um relacionamento mais importante, que é o relacionamento vertical com Deus. O relacionamento espiritual entre mãe e filha precisa ter como base a glorificação a Deus e rendição à sua vontade e propósito. O quadro na cozinha de uma mãe diz o seguinte: a coisa mais importante que uma mãe pode fazer pelos seus filhos é amar o pai deles. Poderíamos parafrasear esse adágio da seguinte maneira: a coisa mais importante que uma mãe espiritual pode fazer pelos seus filhos espirituais é amar o seu Pai Celestial. Todo o foco do relacionamento deve concentrar-se na glorificação de Deus. Esse ponto aparece claramente no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, em que lemos acerca da interação entre Isabel e Maria. Isabel e Maria tinham muitas coisas em comum. As duas tinham uma gravidez singular. Quando elas se encontraram pela primeira vez, elas podiam ter falado acerca das suas situações sobrenaturais e de todos os seus sentimentos, sendo empáticas umas com a outra e chamando a atenção para as suas necessidades. Em vez disso, após se cumprimentarem, o foco delas foi dirigido para cima. O relacionamento delas não estava baseado naquilo que uma precisava da outra. Isabel, como uma mãe espiritual madura, encorajou Maria, que por sua vez irrompeu em louvor a Deus. Lucas 1, 41 a 49. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de visitar a mãe do meu Senhor, logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. O propósito de um relacionamento de maternidade espiritual é glorificar a Deus. Ele é a nossa esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Que conceito maravilhoso. Cristo, o ungido, vive em você. É Cristo que ministra por seu intermédio. Não é tão importante o que você faz para Deus, mas o que Deus está fazendo em você. Você precisa permitir que Ele realize o exercício da maternidade espiritual por seu intermédio enquanto você se rende a Ele. O relacionamento deve ser resultado de oração. A maternidade espiritual não pode ser somente mais um item na sua lista. As mulheres cristãs dos nossos dias têm muitas reuniões suficientes para participar e coisas para fazer. Desenvolver um relacionamento de maternidade espiritual deve ser algo que o Senhor transmitiu pessoalmente para você. E deve ser resultado de oração. Ore inicialmente para que o Senhor a oriente para o relacionamento certo. Depois ore diligentemente todos os dias pela sua filha espiritual.
A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16b. O que atrapalha a maternidade espiritual? Lembre que é o caráter de Cristo que qualifica uma mulher a ser mãe espiritual. Mães espirituais em potencial devem ser mulheres que temem a Deus. Isso significa que elas precisam estar mais interessadas naquilo que Deus pensa do que o que as outras pessoas pensam. Uma autoimagem baixa vai atrapalhar o exercício da maternidade espiritual. Existem aspectos na vida que pressionam as pessoas a agir de certa maneira. Mas quando o temor a Deus domina uma mulher, ela quer saber o que Deus pensa dela. Ela sabe que Cristo a aceita por causa do seu sangue e que seu amor é incondicional. Isso traz paz à sua vida. Laverme estava falando em um retiro de mulheres a respeito do amor incondicional de Deus. Uma mulher cristã, já havia muitos anos, veio a ela e disse: "Eu acho que não compreendo o amor incondicional de Deus. Da minha infância à adolescência, eu senti o amor dos meus pais somente quando eu agia de uma forma pré-estabelecida para com eles. Por isso, eu sempre coloquei condições para expressar o meu amor quando eu me relacionava com outras pessoas." Naquele dia, ela reconheceu a sua maneira errada de pensar e escolheu aceitar o amor incomensurável e incondicional de Deus por ela. Sua vida foi transformada. Deus ama as pessoas, não importa se elas realizam coisas para Ele ou não. Seu amor é transmitido sem pré-condições. Quando o povo de Deus entender essa verdade, a ministração aos outros não será mais um dever, mas um resultado do amor de Deus por eles. Nós servimos uns aos outros mediante o seu amor. Gálatas 5,13. Uma outra coisa que pode atrapalhar o exercício da maternidade espiritual é o egoísmo. Estou ocupada demais, estou criando meus filhos, estou aposentada, por favor, deixe-me relaxar na praia. São desculpas egoístas para não se envolver. Laverne tem tido várias mães espirituais, incluindo Naomi, que há vários anos, aos 48 anos de idade, depois de criar seus 7 filhos, adotou um filho pequeno. Então sua mãe idosa mudou-se para sua casa. Alguém poderia olhar para ela e dizer: "Na sua idade não está na hora de pegar uma folga e diminuir o ritmo?" Mas Naomi ainda encontrou tempo para se encontrar com Laverne. Ela tinha de achar alguém para cuidar do seu filho pequeno e da sua mãe idosa, para orar com ela. "Quando me sinto preguiçosa, eu fico irritada e tenho vontade de reclamar", disse Laverne. "Mas eu não consigo encontrar desculpas porque tenho uma mãe espiritual na minha vida que certamente não tem uma vida fácil, mas que optou por caminhar com alegria." Fator idade. A idade cronológica não é um fator decisivo para alguém ser pai ou mãe espiritual. Você pode ser pai espiritual aos 16 anos ou aos 80. Minha filha, Clarita, tinha 12 anos quando se tornou mãe espiritual para crianças mais novas no ministério de grupo pequeno. Ela tomou essas crianças debaixo das suas asas e passou a elas alguns princípios da palavra de Deus. Ela orou com elas e cuidou delas quando surgia uma necessidade. Clarita estava aprendendo enquanto fazia. Como fruto do seu amor por Jesus e por aquelas crianças, ela deu um passo de obediência. Ela não esperou até que sentisse que estivesse totalmente preparada. Ela tornou-se mãe espiritual daquelas crianças enquanto ela mesma ainda estava aprendendo. Você sempre vai achar alguém espiritualmente mais jovem que você pode discipular e treinar nos caminhos do Senhor. E logo esses novos na fé também vão estar prontos para treinar outros. Precisamos aprender a liberar pais de todas as idades para que se reproduzam. Quando a Bíblia exorta as mulheres mais velhas a treinar as mulheres mais novas, isso provavelmente significa que uma mãe espiritual deveria ser uma mulher madura, que tenha experiência. Isso não significa necessariamente que uma mulher mais velha em idade deve mentorear uma mulher mais nova em idade. Idade é um fator menos decisivo do que a experiência. Experiência e maturidades espirituais devem ser o padrão de comparação para saber quem vai mentorar quem. Independentemente de idade, é a maturidade espiritual da mulher que a qualifica para mentorar outra mulher. Assim, tecnicamente, uma mulher de 20 anos que é espiritualmente madura poderia ser a mãe espiritual de uma mulher de 50 anos de idade, que é nova na fé cristã. Recentemente,
Tomei café com um médico que veio a Cristo quando ele tinha um pouco mais de 40 anos. Ele falou afetuosamente do seu pai espiritual, muito mais novo em idade, que o ajudou a crescer na sua nova fé em Cristo. Essa variante de um pai mais novo em idade e um filho mais velho deve, no entanto, ser a exceção. Eu creio que a ordem bíblica do exercício da paternidade e maternidade espiritual normalmente segue o padrão da idade. Na maioria das vezes, a pessoa mais velha, com vários anos de experiência, que passou por diversas estações da vida, pode mentorear com maior eficiência uma pessoa mais nova. Todavia, nas duas dinâmicas, as diferenças de idade trabalham juntas para enriquecer o relacionamento. Onde eu começo? Se você sente que não pode se tornar mãe espiritual antes de que você mesma tenha tido uma, mude a sua maneira de pensar. Em vez disso, você precisa dar um passo de fé e tornar-se mãe espiritual de outra mulher e ver que o Senhor vai fazer. A palavra de Deus diz que vamos colher o que semeamos. Gálatas 6:7. Semeie o que você possui na vida de outra pessoa e Deus vai colocar uma mãe espiritual ou algumas em sua vida. É claro que não existe uma fórmula mágica para desenvolver o relacionamento com uma filha espiritual. Você deve ir e começar esse relacionamento. Cada pessoa é singular e você vai descobrir o que funciona em cada relacionamento. Em alguns casos, uma mulher mais jovem vai abordar uma mulher mais velha e pedir para que ela ore no sentido de se tornar sua mãe espiritual por uma temporada. Em outros casos, uma mãe espiritual pode abordar uma filha espiritual em potencial e oferecer-se para caminharem juntas. Somente o Senhor pode criar esses relacionamentos. Se você tentou no passado e não deu certo, continue orando e confie no Senhor para uma conexão divina. Ele é fiel. Comece orando pela mulher que Deus mostrar para que você sirva como mãe espiritual. Talvez você perceba alguém necessitando de encorajamento. Inicie um relacionamento procurando ajudar de maneiras práticas. Ofereça-se para cuidar do filho de uma mãe solteira, para que ela possa ter uma noite livre. Vá até o supermercado no lugar de uma mãe com criança pequena. Gaste tempo com uma mulher solteira que precisa de encorajamento. Convide uma mulher mais jovem para tomar um café na sua casa. Considere a ideia de escrever cartões ou fazer ligações telefônicas encorajadoras para essa mulher. Procure conhecer bem a sua história. Compartilhe seus testemunhos. Passem tempo estudando a Bíblia. Se ela é uma cristã nova e necessita ser fundamentada na palavra. Descubra suas áreas de conflito e lutas e ore por ela. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tiago 5,16a. Com aceitação, paciência e amor, esteja disposta a ouvir e a aconselhar de maneira gentil. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem, da mulher, nasce uma bela amizade. Provérbios 27:9. Se você já é amiga dessa mulher, você pode sentir o toque de Deus em seu coração para compartilhar suas necessidades íntimas de maneira mais aberta. Tome tempo para investir no relacionamento e, sempre que possível, procure encorajá-la. À medida que você desenvolver seu relacionamento como mentor e mãe espiritual, você vai experimentar a intimidade de uma verdadeira amizade. Compartilhe sua vida sem máscaras. Na última ceia, Jesus tirou sua capa, ajoelhou-se e lavou os pés dos discípulos, dizendo: Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. João 13:15. Antes que uma pessoa possa servir a outra pessoa, ela precisa tirar sua capa. Embora a capa seja tirada quando estamos prontos para um trabalho sério, nós também podemos olhar para a capa como uma metáfora para o comportamento dominical, do qual deveríamos nos desfazer. Às vezes, nosso comportamento da capa é um sobretudo para esconder nossas vulnerabilidades. Não queremos que os outros descubram as nossas fraquezas. Assim, mantemos as nossas capas ao nosso redor, impedindo que ocorra o verdadeiro serviço cristão. Abrir a nossa vida para outras pessoas pode se tornar algo complexo e arriscado, mas a honestidade e humildade é libertadora. A mentalidade do faz de conta vai desaparecer quando compartilharmos nossa vida real e íntima com os outros. Quando servimos sem as capas, não vamos mais servir porque achamos que as pessoas requerem isso de nós, mas porque amamos como Deus nos amou.
O amor é a chave. No próximo capítulo, vamos ver como a segurança do amor do nosso Pai Celestial nos modela e transforma em pais e mães espirituais.